Imagine um duelo épico, onde dois dos maiores titãs do período Cretáceo se enfrentam em uma batalha mortal. De um lado, o lendário Tyrannosaurus Rex, o rei dos dinossauros com sua força esmagadora, dentes do tamanho de bananas e uma mordida capaz de pulverizar ossos. Do outro, o imponente Triceratops, com 3 chifres letais, um escudo ósseo maciço protegendo sua cabeça e um corpo feito para resistir até aos predadores mais ferozes. Ambos viveram na mesma época, no mesmo lugar. E sim, eles provavelmente se encontraram na vida real. Mas em um combate direto, quem levaria a melhor? Deixe seu palpite agora nos comentários. T-Rex ou Triceratops? Quem vence esse confronto lendário? Porque hoje vamos mergulhar na batalha mais icônica da era dos dinossauros. No coração do Cretáceo Superior, há cerca de 66 milhões de anos, a América do Norte era dominada por criaturas extraordinárias. Monstros que inspiram fascínio e medo até os dias de hoje. De um lado, o temido Tyrannosaurus Rex, o rei dos predadores, com suas mandíbulas esmagadoras e força incomparável. Do outro, o poderoso Triceratops horridus, um gigante herbívoro protegido por 3 chifres afiados e um escudo ósseo impenetrável. Quando esses titãs da pré-história se encontram, uma batalha épica é inevitável. Um embate de força, estratégia e sobrevivência que definia o equilíbrio da vida naquela época. Quem sairia vencedor nessa luta titânica? Prepare-se para descobrir o maior embate do Cretáceo. No final do período Cretáceo, cerca de 66 milhões de anos atrás, o cenário pré-histórico da América do Norte era dominado por 2 espécies que personificavam a luta entre predadores e presas. O temível Tyrannosaurus Rex, o rei dos répteis tiranos, e o resistente Triceratops horridus, o rosto com 3 chifres. Este confronto é uma das mais famosas rivalidades da paleontologia, que levanta questões sobre quem realmente levava a melhor entre essas 2 gigantescas criaturas. Através da análise de fósseis, anatomia, comportamento e evidências científicas, este documentário busca revelar os detalhes desse embate épico, explorando cada aspecto que influenciava essa relação. O ambiente do Cretáceo Superior. Durante o Maastrichtiano, o último estágio do Cretáceo, a América do Norte era um território de florestas densas, pântanos extensos e planícies férteis, com um clima quente e úmido que sustentava uma rica diversidade biológica. Nesta vasta região, dinossauros herbívoros e carnívoros coexistiam em uma cadeia alimentar complexa, na qual a luta pela sobrevivência impunha constantes desafios. O Triceratops habitava áreas próximas a rios e florestas, enquanto o Tyrannosaurus dominava as mesmas regiões, entrando frequentemente em conflito por alimento. A vegetação abundante sustentava grandes grupos de herbívoros, mas também atraía predadores que exploravam diferentes estratégias para capturar presas. Anatomia e características do Tyrannosaurus Rex. O Tyrannosaurus Rex é um dos maiores e mais poderosos predadores terrestres da história. Com comprimento médio superior a 12 metros, altura até 4 metros nos quadris e peso estimado entre 8 a 9 toneladas, esse carnívoro impunha respeito pela força e tamanho. Sua mandíbula robusta possuía dentes cônicos e serrilhados, com cerca de 15 centímetros de comprimento, capazes de esmagar ossos e dilacerar a carne com enorme eficiência. Estudos indicam que sua mordida exercia forças superiores a 60 mil newtons, suficiente para quebrar ossos grossos de suas presas. Os braços, embora curtos, eram musculosos e dotados de 2 dedos com garras afiadas, possivelmente usados para segurar presas. A postura bípede e o poderoso sistema muscular nas pernas permitiam ao Tyrannosaurus uma velocidade estimada entre 20 e 25 km por hora, suficiente para emboscar suas vítimas.
Sua visão binocular e olfato apurado contribuíam para localizar presas à distância, além de auxiliar na caça em ambientes de baixa visibilidade. Anatomia e características do Triceratops horridus. O Triceratops horridus, um dos maiores herbívoros de seu tempo, media até 9 metros de comprimento e pesava em torno de 10 a 12 toneladas, tornando-se um gigante imponente. Sua característica mais marcante eram os 3 chifres, 2 longos acima dos olhos e um menor no focinho, utilizados tanto em combate quanto em defesa contra predadores. O enorme escudo ósseo, conhecido como gola, protegia o pescoço contra ataques, funcionando como um verdadeiro escudo natural. O corpo robusto, sustentado por 4 patas fortes, permitia ao Triceratops investidas poderosas, capazes de ferir predadores com seus chifres. Seus dentes e mandíbula eram adaptados para triturar vegetação resistente, mantendo sua dieta herbívora. O comportamento predatório do Tyrannosaurus rex. Como predador de topo, o Tyrannosaurus rex apresentava uma combinação de força bruta e táticas de caça inteligentes. É provável que fosse um predador oportunista, caçando presas jovens, velhas ou doentes, e eventualmente alimentando-se de carcaças. Em ataques, sua estratégia principal era causar ferimentos profundos e incapacitar a presa rapidamente com uma mordida poderosa. A mordida tinha capacidade de perfuração, capaz de romper ossos e causar hemorragias fatais. Contudo, ataques a presas adultas e bem armadas, como o Triceratops, eram arriscados e poderiam resultar em ferimentos sérios. O Tyrannosaurus precisava avaliar riscos e usar emboscadas ou estratégias de desgaste para obter sucesso. Estratégias de defesa do Triceratops. O Triceratops estava bem equipado para se defender contra ataques, com seus chifres pontiagudos e a gola óssea que protegiam suas áreas vitais. Quando ameaçado, o Triceratops podia investir com força, utilizando os chifres para perfurar ou golpear o atacante, direcionando ataques principalmente à cabeça ou membros do predador. Além disso, o Triceratops poderia utilizar sua massa corporal para atropelar ou afastar o inimigo. A possível vida social do Triceratops em grupos poderia ter oferecido proteção adicional, especialmente aos filhotes, tornando o ataque mais difícil para o predador. As evidências fósseis de confrontos diretos. Fósseis encontrados no oeste da América do Norte mostram marcas de mordidas de tiranossauros em crânios de Triceratops. Essas marcas incluem perfurações profundas, arranhões e ossos fraturados. Alguns fósseis apresentam sinais claros de cicatrização, indicando que alguns Triceratops sobreviveram aos ataques iniciais. A combinação dessas evidências confirma confrontos reais entre as duas espécies, demonstrando o alto risco e a violência desses encontros. A comparação de forças e limitações. Enquanto o Tyrannosaurus possuía uma mordida poderosa e capacidade de ataque, seu corpo robusto era vulnerável a ferimentos causados pelos chifres do Triceratops. O Triceratops, por sua vez, apesar da defesa eficaz, não possuía armas ofensivas para caçar, dependendo da força e dos chifres para repelir ataques. Assim, o sucesso em um confronto dependia da habilidade do Tyrannosaurus em evitar os chifres, encontrar pontos frágeis e da capacidade do Triceratops de usar sua defesa com precisão. Agora, vamos analisar cenários prováveis de confronto. Os encontros entre as duas espécies poderiam acontecer em diversas situações. O Tyrannosaurus poderia atacar Triceratops isolados, jovens ou feridos. O Triceratops adulto poderia se defender com investidas e uso dos chifres. Embates prolongados poderiam ocorrer, resultando em ferimentos sérios para ambos. Filhotes e indivíduos vulneráveis eram alvos preferidos do predador, dado o menor risco. Essas situações demonstram a dinâmica complexa de caça e defesa no Cretáceo.
Na imaginação e até em documentários científicos, a luta entre tiranossauros e triceratops fascina o público. A ciência, por sua vez, usa essas espécies para estudar ecologia, evolução e comportamento. Modelos computacionais modernos tentam simular essas batalhas para entender forças e estratégias. Mas quem realmente levava a melhor? Não há um vencedor definitivo. O resultado dependia do contexto, como a saúde, experiência e ambiente. O Tyrannosaurus tinha potencial para matar, mas enfrentava riscos grandes. O Triceratops podia se defender com sucesso, mas não era invulnerável. Esse equilíbrio ilustra a complexidade da vida pré-histórica. O estudo desse embate nos conecta ao passado, nos ensinando sobre adaptação, sobrevivência e evolução. Ao entender essas relações, ampliamos nosso conhecimento sobre os dinossauros e o ecossistema que habitaram. Em uma luta entre Tyrannosaurus rex e Triceratops horridus, poucos aspectos seriam tão determinantes quanto a postura corporal e o modo de locomoção de cada um. O T-Rex, como um terópode bípede, caminhava apoiado apenas sobre suas duas patas traseiras. Essa forma de locomoção conferia vantagens significativas, mas também impunha riscos, especialmente ao enfrentar um oponente tão bem equipado como o Triceratops, que se deslocava com firmeza sobre 4 membros. A postura bípede do T-Rex permitia que ele mantivesse sua cabeça a uma altura considerável, muito acima da linha do dorso do Triceratops. Isso lhe conferia um campo de visão mais amplo, possibilitando que ele analisasse o ambiente, calculasse distâncias e identificasse com mais facilidade os pontos fracos do adversário. Além disso, essa altura permitia que ele mirasse suas mordidas nas regiões mais vulneráveis do Triceratops, a traseira e os flancos. A região traseira de um Triceratops era notoriamente menos protegida. Enquanto a frente do animal ostentava um impressionante escudo craniano e 3 chifres afiados, a parte posterior era coberta apenas por musculatura espessa e couro grosso. Um ataque direto nessa região poderia significar a diferença entre a vida e a morte. O T-Rex, com sua mordida estimada em mais de 35.000 newtons, poderia facilmente penetrar a carne e causar hemorragias fatais se conseguisse abocanhar essa área. Contudo, essa vantagem de alcance vinha com um custo. Por caminhar sobre 2 pernas e manter seu peso distribuído de forma menos estável, o T-Rex era mais suscetível a desequilíbrios. Uma escorregada, um terreno irregular ou mesmo um empurrão bem direcionado poderiam comprometer sua estabilidade. E considerando que um T-Rex adulto podia pesar até 9 toneladas, uma queda seria desastrosa. Não apenas pelo impacto, mas também pelo tempo que levaria para se reerguer, deixando-o vulnerável a ataques fatais. Aqui é onde entra a grande vantagem da postura quadrúpede do Triceratops. Ao se locomover com 4 membros robustos e musculosos, esse herbívoro tinha um centro de gravidade mais baixo, o que lhe conferia notável estabilidade. Mesmo diante do impacto de um predador como o T-Rex, o Triceratops podia resistir a empurrões com relativa segurança. Sua base larga e musculatura das patas dianteiras serviam não apenas para sustentação, mas também para impulsos laterais e bruscas mudanças de direção. Na prática, isso significa que o Triceratops podia usar o próprio corpo como uma muralha contra investidas. Um T-Rex que tentasse empurrar ou desequilibrar um Triceratops provavelmente teria dificuldade. E mais, o Triceratops podia virar sua defesa em ataque. Seus chifres frontais, cada um com até 1 metro de comprimento, podiam ser usados em investidas devastadoras. Se o T-Rex se aproximasse demais e cometesse o erro de baixar sua cabeça para morder de frente, ele correria o risco de ser perfurado no pescoço, no abdômen ou mesmo na mandíbula. Um segundo cenário plausível seria o Triceratops conseguindo projetar sua massa corporal contra o predador. Em um choque corpo a corpo, com mais de 6 toneladas de massa distribuída em uma postura estável, o Triceratops poderia facilmente fazer o T-Rex perder o equilíbrio. Se o tiranossauro fosse ao solo, o Triceratops teria segundos cruciais para investir com seus chifres ou até pisoteá-lo, direcionando o peso das patas dianteiras contra a cabeça, pescoço ou costelas do adversário.
Essas interações hipotéticas mostram como a morfologia e a locomoção influenciavam diretamente os desfechos desses confrontos. Embora o T-Rex tivesse superioridade ofensiva e maior inteligência relativa entre os grandes terópodes, sua vulnerabilidade ao cair e a dependência da mordida frontal podiam se voltar contra ele. Já o Triceratops, com menos ferramentas ofensivas, compensava com armadura, estabilidade e capacidade de contra-atacar com precisão. A batalha entre esses dois gigantes não era apenas um confronto de força bruta, mas também um embate entre duas estratégias evolutivas: mobilidade agressiva contra resistência defensiva. A bípede do T-Rex o tornava ameaçador e letal, mas também exigia que cada movimento fosse calculado. Uma falha, uma queda, uma mordida fora de lugar, tudo isso poderia custar a vida. Enquanto isso, o Triceratops, firme e pesado sobre 4 patas, era uma fortaleza viva que sabia usar seu corpo como escudo e como arma. Em um duelo real, o vitorioso seria aquele que melhor usasse suas vantagens, explorasse as fraquezas do oponente e, acima de tudo, cometesse menos erros. Porque no mundo do Cretáceo, um único deslize podia selar o destino de qualquer criatura, por mais temível que fosse. No final, a Terra foi manchada pelo sangue de 2 gigantes. O Tyrannosaurus Rex pode ter vencido muitas batalhas, mas o Triceratops nunca foi uma presa fácil. Chifres, escudos, garras e dentes. A natureza criou verdadeiros titãs para dominar um mundo selvagem. Um mundo onde viver era lutar. E hoje, milhões de anos depois, nós só podemos imaginar como teria sido presenciar essa batalha épica. Se você gostou desse confronto pré-histórico, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque muitas outras lendas do mundo dos dinossauros ainda estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima viagem ao passado.